A paz do Senhor, amada igreja, eu sou o pastor Neemias e hoje nós vamos finalizar o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, e Paulo ele encerra a sua carta aos Efésios e ele procura dar conselhos sobre as diversas formas de relacionamento e como devemos buscar sempre a paz e a união da comunidade. Além disso, ele abre os olhos dos cristãos para algo muito importante, a batalha espiritual. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra o diabo e seus demônios. A nossa batalha é espiritual, portanto, para vencer, devemos nos revestir de toda a armadura do Espírito Santo. No áudio passado, nós compartilhamos uma palavra com os irmãos, aonde Paulo, no capítulo de número 5, ele fala como o crente, como o cristão deve andar, e o cristão deve andar em amor, o cristão deve andar como filho da luz, e ele nos dá um ensinamento também sobre o lar cristão, sobre o esposo e a esposa, se referindo também ao próprio Cristo e à igreja. E neste capítulo de número 6, para finalizarmos o livro de Efésios, o nosso estudo das cartas de Paulo aos Efésios, ele fala sobre o lar cristão também, mas já aí com os filhos e pais. E ele começa dizendo assim no versículo de número 1, 2, 3 e 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E no versículo 4 ele diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas cria-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A obediência é a evidência da honra atribuída aos pais. Não é fácil a prática da obediência, visto que a mente humana, depois da corrupção causada pelo pecado, recua da submissão e só com muito esforço e autocontrole suporta ver-se forçada sobre o comando de outra pessoa. Isso está dentro de nós. Foi o pecado que gerou em nós essa desobediência. Mas o apóstolo Paulo, ele nos adverte aqui dizendo: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É justo que o filho obedeça ao pai, que é um exemplo maior de todos. O Deus Pai disse para o Deus Filho: desça até a terra e morra pela criatura que nós fizemos. O Deus Filho, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o obedeceu, mesmo sabendo que ele passaria em cima desta terra, mesmo sabendo que a dificuldade ia ser tremenda a ponto dele morrer de pendurado em uma cruz, mas ele preferiu obedecer. No versículo número 2 ele diz: honra teu pai e tua mãe. Honrar significa literalmente dar preço, avaliar para si, a fim de reverenciar e de demonstrar honra. Para com isso, dar aos pais uma espécie de recompensa. Essa afirmação de Paulo é uma citação do 5º mandamento. Nós podemos ver isso no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, que estabelece uma promessa de bênção para o cumprimento da lei de Deus. As bênçãos são longevidade e prosperidade sobre a terra, que devem ser interpretadas como sinais de estabilidade de uma vida familiar, de uma comunidade, de uma nação.
Pois quando se quebram os laços familiares e quando o respeito aos pais deixa de existir, tanto a família como a comunidade, a nação, se torna decadente. Além do mais, nas Escrituras Sagradas ressalta que a obediência e a honra aos pais são atos de justiça. Ou seja, Deus mesmo ordenou a obediência e a honra aos pais, e não é lícito contrariar a determinação daquele cuja vontade sempre vem acompanhada da mais justa regra de bondade e de retidão. E aqui eu deixo uma palavra aos filhos: obedeça a vossos pais no Senhor, porque a palavra diz que isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo vá bem na sua vida e que seus dias sejam prolongados sobre a terra. E por fim, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, ele fala sobre a armadura de Deus. E para enfrentar o nosso inimigo, que é o diabo, Deus nos deu uma armadura. E do versículo 14 até o versículo 17 diz o seguinte: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como se pode notar, não falta nada nessa armadura. Ela é completa. De fato, sendo uma armadura de Deus, as partes componentes desta armadura não têm absolutamente nada por acaso. E nós vamos examinar essa armadura mais detalhadamente. Eu quero a sua atenção neste momento. A primeira instrução referente à armadura de Deus é ter nossas cinturas cingidas com a verdade. Compreender o papel de um cinturão em uma armadura física vai nos ajudar a compreender o significado de cingir-se com a verdade na armadura de Deus. Militarmente falando, o cinturão é explicado da seguinte maneira: o cinturão militar era um cinto forte, projetado para sustentar o corpo e ao mesmo tempo para cobrir algumas áreas do abdômen que porventura ficassem desprotegidas pela couraça. Alguns cinturões, de fato, parecem ser incorporados à couraça para que a mesma ficasse mais firme. A importância dos cinturões como parte da armadura é tanta que a preparação necessária para o combate é chamada cingir-se. Então, meus irmãos, a função do cinturão era manter o corpo bem firme para o combate. Na palavra de Deus, a cintura não é o nosso corpo físico, mas os lombos do vosso entendimento. Nós podemos ver isso lá em 1 Pedro 1,13. O cinturão que qualifica esta proposta é a verdade. Nós podemos ver em João capítulo 17, versículo 17, que nos diz: a palavra de Deus é verdade. Em outras palavras, não estaremos prontos para o combate com o cinturão apertado se não tivermos nosso entendimento cingido com a verdade, que é a palavra de Deus. Depois ele fala sobre ter o corpo vestido com a couraça da justiça. A segunda parte da armadura é a couraça da justiça. Não se trata da nossa própria justiça vinda de nossas boas ações. A palavra de Deus diz que as boas ações não nos fazem justos. A justiça que a palavra de Deus fala aqui é a justiça que nós recebemos no novo nascimento, quando cremos que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, o Filho de Deus. É essa justiça dada por Deus que é nossa couraça na armadura de Deus.
Assim, a função da couraça é proteger o corpo e especialmente o coração. Assim também você pode colocar essa couraça, ou seja, contando que você tenha colocado bem no fundo do seu entendimento que você é justo diante de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Aí sim você terá o seu coração protegido, a parte mais profunda do seu entendimento, guardado das coisas que possa te condenar, das acusações de Satanás contra a sua vida. Ter os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. A terceira parte da armadura de Deus é o calçado. Como é do nosso conhecimento, calçado é necessário para facilitar o nosso caminhar. No caso da armadura de Deus, o calçado que devemos calçar é a prontidão para anunciar o evangelho da paz. Colocar esse calçado significa estarmos preparados a qualquer momento para irmos anunciar o evangelho da paz a qualquer pessoa, a qualquer momento. Às vezes é fácil dar a outras coisas prioridades maior do que o evangelho. Assim, quando Deus nos chama, não escutamos, porque nossa mente está em outros compromissos. Está no trabalho, está nos estudos, em alguns outros compromissos. E aí não escutamos a voz de Deus. Deus não diz que você não deve trabalhar, que você não deve ter diversão, que você não deve ter família. Todavia, nós devemos nos assegurar que a nossa principal preocupação tem que ser em anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E isso não nos impede de trabalhar, não nos impede de estudar, não nos impede de ter momentos de diversão, mas que em todas essas coisas nós podemos falar para as pessoas do Senhor Jesus, do que Ele fez pela minha vida, do que Ele fez pela sua vida e do que Ele pode fazer pela vida das outras pessoas. E é dessa maneira que na armadura de Deus você terá os pés calçados. Ele ainda diz, sobretudo, embraçar o escudo da fé. A quarta parte da armadura é o escudo da fé. O escudo pode apagar todos os dardos do inimigo. Tal fato nos proporciona confiança, nos proporciona fé de que estamos protegidos. Isso quer dizer que nenhum dardo do inimigo irá me acertar. Nenhum dardo do inimigo irá te acertar, porque nós estamos com o escudo da fé. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O fogo tanto pode destruir quanto refinar. E Deus é capaz de usar os dardos inflamados do maligno para refinar a minha vida ou a sua vida. E nós precisamos meditar nesse texto que diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Preciso sempre manter o foco em Deus. Nunca devo deixar que minha luta contra Satanás tome o lugar do meu ministério para com Deus. Você nunca pode deixar que a luta que você está enfrentando, a luta que você está lutando contra Satanás, tome o lugar do seu ministério para com Deus. A história de Jó mostra claramente que se o inimigo tiver a oportunidade, ele vai nos matar. A função das flechas incendiárias não é apenas destruir, mas também desviar a atenção, criar o pânico, o pavor. Mas eu quero te dizer algo. Assim como Deus deu ordem a Satanás que não tocasse na vida de Jó, Ele também dará ordem para que Satanás não toque nas nossas vidas. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão,
Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Usem o capacete da salvação. O alvo de Satanás é a minha mente, é a sua mente. Toda batalha é travada na mente humana. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 11:3. A estratégia de mentiras do diabo é a mesma desde o pecado original, meus irmãos. Satanás sempre tentará levar o ser humano ao engano. A cabeça sempre merece um cuidado especial. É no campo espiritual que começa toda a batalha. Se Satanás conseguir controlar a minha mente, ele vai conseguir me derrotar. Se ele conseguir controlar a sua mente, ele vai te derrotar. E é por isso que o apóstolo Paulo nos adverte aqui, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Usem o capacete da salvação. Lembram do que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Encher a mente com a palavra de Deus é o mesmo que encher a mente com o próprio Jesus. A esperança da salvação também protege a nossa mente. A última parte da armadura de Deus é uma ofensiva e não é outra senão a espada do Espírito. Esta espada é a palavra de Deus. E conforme Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus é a melhor arma ofensiva que nós podemos ter, é a única que pode vencer o inimigo. Eu quero orar com você neste momento. Senhor, neste momento, meu Pai querido, aqui juntamente com os meus irmãos, quero dizer a Ti que não somos nada sem a Tua presença nas nossas vidas. Que não somos, meu Pai querido, nenhum guerreiro, meu Deus, sem a Tua armadura, meu Deus, sobre as nossas vidas. Meu Pai, que a cada dia nós possamos sair vencedores, meu Pai querido, não em nosso próprio nome, mas no nome de Jesus Todo-Poderoso, Senhor. Meu Pai querido, que a minha mente, meu Deus, que a mente dos meus irmãos, meu Deus, seja ocupada com a Tua palavra todos os dias. Que o meu coração seja cheio da Tua palavra todos os dias, meu Pai querido. Assim como o salmista diz, guardando, meu Deus, a Tua palavra no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Espírito Santo, vai de encontro agora a cada irmão, a cada irmã que está ouvindo este áudio, Senhor. Meu Pai querido, que o Senhor possa visitar, meu Pai querido, cada um neste momento, meu Deus, dando alegria àquele que está triste, tirando a ansiedade daquele que está ansioso, meu Pai querido, e dando vitória, meu Deus, àquele que está lutando, meu Deus, não com as suas próprias forças, mas com a armadura que o Senhor concede, meu Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, amém.